função daquela escala que aparece em função da renormalização da teoria, né? A gente comentou que sempre é gerada uma escala de massa, independente da forma que você escolha para renormalizar sua teoria. E a boa notícia é que existe um controle, né, do comportamento da teoria perante essa escala de massa. Esse controle é tal que permite, inclusive, você provar que a teoria completa, ou seja, aquela calculada em todas as ordens perturbativas, é independente dessa escala de massa, né? Quer dizer, que o resultado final é o mesmo independente de qual escolha você faz do mínimo, né? Mas para ordens perturbativas finitas, né? Ou seja, para a trucagem da série perturbativa, isso não é verdade. Existe um comportamento específico da teoria em relação a mim, mas isso não é verdade. Agora, aqui nós estamos procedendo mais ou menos de acordo com uma ideia genérica de que a gente está falando da teoria exata, né? A gente não está falando necessariamente da teoria de perturbações, porque embora muitos dos argumentos nossos só sejam válidos perturbativamente, né? Então, a gente começou na última vez explicitando a dimensão de massa das funções diversas e irredutíveis em uma partícula. A gente vai ver por que isso daqui a pouquinho, né? Mas eu vou recordar esse resultado que nós conseguimos. Se você tiver uma função de vértice, né? Vou chamar de gama N, né? Associada a esses momentos, né? P1, Pn, tem os outros parâmetros também, mas como a gente está tratando só da dimensão de massa, não importa muito, né? Então, a dimensão de massa desse cara, a gente pode notar que era n elevado a um certo d gama, né? Primeiro que esse n aqui, né, da nossa função de vértice, ele era obtido como a soma dos campos de Grooms, que a gente indica por N mils, né? Mais os campos de fantasmas, que a gente indica por N til, mais os campos fermiônicos, tá certo? Então essa é uma função que pode envolver campos de fantasmas, campos fermiônicos, campos de Young Mills genéricos, né? A dimensão de uma função diversa dessa aqui é n elevado a d gama, onde esse d gama foi calculado na última vez, né? Primeiro 4 menos 3 n mils menos 3 n til, desculpa, 3 não, menos n mils menos n til menos 3 meios de NF, certo? Então isso aí a gente fez várias considerações, a gente falou das funções de Green-Connex, falou da definição das funções de Green irredutíveis em uma partícula, e em função dessas definições a gente calculou, né, a contribuição para uma função genérica, né? Explicitou a forma de calcular uma função diversa e irredutível em uma partícula, e em função dessa maneira de calcular, a gente pôde calcular a dimensão, né, em função das dimensões das funções de Green-Connex, né, que estavam lá. E aí a gente usou a relação entre as funções renormalizadas e as funções nuas, né, para escrever uma equação relacionada com a evolução em μ, na escala de renormalização, das funções irredutíveis a uma partícula, né? Os GNNs, né? Essa equação, né, ela era isso aqui, né? Termina sendo isso aqui.
PDI mais beta de alfa. Delta de alfa. DDA. São sobre sabores, que são sabores, né? Gama A de alfa. XA. XA menos gama de alfa. 12 vezes superador, né? Aplicado ao gama renormalizado. Pn alfa, em princípio, função de μ, né? A também função de μ, NA também função de μ, e o próprio μ igual a zero. Certo? As definições dessas quantidades, delta de alfa, gama A e gama, né? São essas aqui. São mais ou menos óbvias, né? E de alfa deriva é que define alfa, beta de alfa, geral é beta de alfa a xa, né? Quando a gente escreve os caras são função de alfa e tal, não sei o que, a gente está resumindo, né? A função de μ, né? μ DNA, DI menos o gama A de alfa a xa, o μ DA, DI é a definição de A delta de alfa a xa, o próprio xa, né? Ele é uma variável adimensional associada com a massa, MA sobre μ, né? E esse gama, ele é uma soma definida como NM μ, gama m mais NF, gama F mais NT, gama T, certo? Onde esse gama e m é definido como de alfa μ sobre C3 e m dZ3 e m dμ. Isso é a definição do gama em n. É uma função de alfa a xa, né? Como sempre. Depois μ sobre Z2F, dZ2F, dμ é a definição do gama F de alfa a xa e μ sobre Z3T, dZ3T, dμ é gama T de alfa a xa. Certo? A gente já havia comentado um negócio importante, que era que esses
esses coeficientes, né, essas funções beta, gama A e delta, elas se referem a quantidades finitas, né? Porque elas são definidas em termos da variação em relação a μ dos parâmetros renormalizados da sua teoria, que em princípio são parâmetros finitos. Os caras que são infinitos são os parâmetros nus, né? Esses é que vão divergir. Então, esses caras, o beta, o gama A e o delta, eles são, em princípio, quantidades finitas, né? Uma teoria renormalizada, né? A dúvida ficaria para os gama e n-mios, gama F e gama tilde, né? Embora isso não seja uma prova, aqui eu dou um argumento para vocês de que esses caras são finitos, um argumento que não ocorreu na aula passada, né? O argumento é o seguinte: suponha que você está falando de uma teoria onde você não tem, uma função de Green, onde você não tem nenhuma perna externa gluônica, nenhuma perna externa de fantasma. Você só tem nenhuma perna externa de fantasma, né? Você só tem pernas externas fermiônicas, por exemplo, certo? Tem pernas externas fermiônicas. Então, a tua equação de grupo de renormalização, ela vai envolver tudo isso até aqui. Isso tudo são quantidades finitas, né? Não tem um certo operador, né? Vou chamar esse operador aqui de O, né? É esse operador atuando em gama renormalizado, tá certo? E dando, veja que não tem, né, campos de n-mios nem fantasma, então só tem férreos, né? Então isso aqui vai dar n-til sobre 2, né? Gama-til, né? Menos mais, depois vai dar um menos, né? Tá certo? Gama-til não, gama-f, n-til não, n-f, não fica o argumento. N-til fantasma para n-f, gama-f. Isso tudo multiplicando o gama renormalizado, tá certo? Você pode isolar o gama-f aqui, ó. Gama-f é 2 vezes só aplicado em gama renormalizado, dividido por gama renormalizado, NF, né? Sinal de menos, né? Todas as quantidades que entram aqui são quantidades finitas. O nosso operador O só envolve quantidades finitas. O gama renormalizado é finito. Tá certo? Todo mundo tem um limite bem definido quando é absolutamente a zero. Esse aqui é importante, né? Você está dividindo por NF e gama renormalizado. Então você tem que esperar que, se você está trabalhando de uma forma consistente, esses teus gamas F têm que ser finitos. Tá certo? Isso não é uma prova, naturalmente, porque esse é um resultado de saída, né? Não é de chegada. É um resultado de partida, não de chegada, né? Mas é um argumento para que a gente ache razoável o fato de que esses gamas são finitos. A maneira de provar isso de fato é através das funções perturbativas e da análise detalhada, né, da definição dos gamas ali, né? Então tá. Então, esse argumento eu espero com ele convencer vocês que essa equação do grupo de renormalização é uma equação diferencial tranquila, né, envolvendo apenas as quantidades finitas. Tá certo? Envolvendo apenas quantidades finitas. Então é uma equação diferencial normal, tá certo? Assim, pode ser fácil, pode ser difícil, mas é uma equação diferencial normal. Ali não tem nada relacionado com divergência, com epsilon para zero e as coisas dando infinito, né?
tudo isso já passou, tudo isso é passado. Né? Aliás, daqui a pouco a gente volta nisso. Tudo isso, nesse momento, é passado. Agora, o que a gente tem é uma equação que, em princípio, regula o comportamento, né, da sua função normalizada em função dessa escala que está aqui. Mas eu falo, grande coisa, tá bom, você estava falando que você regula o comportamento em função da escala, mas e daí? O que eu posso fazer em relação a isso? O que eu posso extrair de concreto em relação a isso? Para aproveitar a descrição dinâmica da minha teoria. Né? Eu sou contra essa frase, o que eu posso extrair de concreto em relação a isso? Isso aí, dane-se, entendeu? Você está estudando, você está aprendendo, acabou. Né? Mas enfim, está dentro de um contexto. Né? Se a minha pretensão é descrever a dinâmica da minha teoria, de que maneira essa equação me ajuda a fazer isso? É isso que eu quero dizer. Se eu contra a frase, eu mesmo falo. Para a gente enxergar isso um pouquinho melhor, né? Aí agora vamos fazer uso realmente do comportamento de escala dessas funções de Green, tá certo? Para isso que a gente pegou e calculou a dimensão de escala dessa função de Green, para estudar exatamente esse ponto. Tá? Então a gente descobriu que a dimensão de escala tem um certo D-gama, onde o D-gama está relacionado com o número de inserções de campo de grupos, o número de inserções de fantasmas e o número de inserções de fermiões. Né? Então, o que eu posso falar é o seguinte: se eu pegar meu gama renormalizado, né, de P1, B, alfa, A, MA, e eu quiser colocar isso, tá certo? Com uma dimensão de massa explicitada, ou seja, eu pego um parâmetro massivo aqui, posso escolher qual quiser, claro que eu vou escolher o μ, tá certo? Coloco esse parâmetro massivo em evidência, tá certo? É algo como fazer uma coisa assim, gama 2, por exemplo, é P2 menos μ2, vamos supor que fosse isso, tá certo? Então, eu poderia colocar isso aqui como μ2, P2 sobre μ2 menos 1. Tá certo? O resultado que está aparecendo aqui tem que ser um resultado adimensional. Tá certo? Toda a dimensão que eu tinha dessa função γ2, eu já estou carregando aqui com esse μ2. Tá certo? Essa é uma operação que eu sempre posso fazer. Eu posso pegar e colocar um dos parâmetros massivos em evidência, carregando toda a dimensão de massa da minha função de Green. Né? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou colocar um μ elevado a d gama, dimensão de massa do cara, e o que sobrar tem que ser uma certa coisa, que eu estou chamando de psi, que é adimensional. Então, a dependência dela nos momentos vai ter que ser do tipo P sobre μ. É claro que eu tenho uma dependência em alfa, tá certo? Mas essa dependência em alfa já é uma dependência adimensional, porque o alfa, por hipótese, é adimensional, né? Então eu não preciso fazer nada com ela aqui, o A também não preciso fazer nada, só que MA não vale, tá certo? MA é um parâmetro dimensional. Então, a dependência em MA, que eu espero ter aqui, é uma dependência que vai ter que envolver um parâmetro adimensional associado com MA. Vai ser MA sobre μ. E é claro que eu não dependo mais de μ, porque eu vou ter essa dependência em μ em evidência. Certo? Isso aqui é o nosso XA, né? Então, esse argumento aí não tem nada de clássico, não tem nada de quântico, ele é um argumento de análise dimensional, simplesmente. Né? Maravilha. Daí, imagina o seguinte, imagina que já que eu tenho essa, vamos dizer, essa definição
do meu comportamento do gama renormalizado, né? Em termos da dimensão de massa dele, né? Eu posso usar esse comportamento para escrever o seguinte: gama renormalizado, os momentos escalados por um mesmo fator, si, tá? Então, esse é um fator numérico, é um número, 1000, 10, 50, né? Coisa desse sentido, né? Mas todos os momentos estão sendo escalados pelo mesmo fator, isso é importante, né? Então, esse gama renormalizado desses fatores todos aqui, do alfa, do A, do NA e do Mi, tá certo? Como eu disse antes, ele é o Mi elevado a T gama, né? Si T1 sobre Mi, si Pn sobre Mi, alfa A XA, certo? Isso foi o comportamento que a gente combinou para o cara. E isso que está aqui, eu posso multiplicar e dividir por si de gama aqui, si elevado a d gama, mi sobre si elevado a d gama, e aqui os nossos P1 ficam associados a um fator mi sobre si, Pn, mi sobre si. O alfa, né, passa a depender da escala mi sobre si, tá certo? O A também. E o XA não, né? O XA continua do jeito que ele está. XA era MA sobre I. Não era isso? Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por si, XA também passa a exibir uma dependência em 1 sobre si. Se eu definir XA em termos do novo parâmetro de escala mi sobre si. Tá certo? XA de mi sobre si. Aí eu posso pegar esse pedaço todo aqui, ó, mi sobre si de gama, P1, tá? E redefinir como sendo o meu gama original, né? Isso aqui vira si elevado a d gama renormalizado, isso aqui é psi, né? Desculpa, esqueci de escrever psi, né? Isso aqui é o psi de não sei o quê, né? É o gama renormalizado das variáveis originais, né? Do início da minha brincadeira. Alfa, A, só que todo mundo ganhou uma dependência em si aqui, né? NA sobre si e Mi sobre si. Certo? Então, quer o parâmetro Mi tenha dimensão, quer ele não tenha, né? Eu posso estabelecer um comportamento de escala da minha função renormalizada em função desse parâmetro de escala, né? Compensando o parâmetro de escala nas massas e nos parâmetros de
massivos que vêm da renormalização. Tá certo? E agora vamos fazer aquela brincadeira de sempre. Vamos atuar como se dxi, né, no gama renormalizado de xi P1, xi Pn, esse cara que está aqui, né? Alfa A Ma Mi. Certo? Esse cara que está aqui vai ser o xi dxi disso. Né? Tá certo? Bom, se tem uma dependência explícita aqui, você vai ter xi dxi, xi elevado a d gama, vai cair o d gama e o xi vai recompor o xi elevado a d gama. Né? Isso você está fazendo gama R disso aqui, então você vai ter xi elevado a d gama, gama R vai ter o mesmo fator, isso é o gama R original. Né? Então, o resultado aqui vai cair d gama. E aqui no final vai aparecer, eu vou escrever mais coisas aqui, e em seguida eu vou escrever aqui tudo isso está atuando no gama R de xi P1, xi Pn, alfa A Ma Mi. Então, ali é o d gama e você tem mais lugares que você depende de si, agora você derivou em relação a si esse termo, manteve esse, agora você mantém esse e deriva esse. Tá? Você deriva esse, aonde você depende de si aqui é aqui e aqui, essencialmente. Né? Então, ali você vai ter Mi d Mi, menos soma em A de xa d dxa. Tá certo? Isso tudo atuando no mesmo cara que, com o termo xi elevado a d gama, recompõe, né, recompõe a minha função original. Tá? Vamos ver essa dependência aqui. Né? Na verdade, o que eu estou fazendo? Estou atuando com Mi d não, xi d dxi no cara que é dependente de Mi sobre xi. Tá certo? Então, o ponto aqui é o seguinte, você tem xi d dxi numa certa função de Mi sobre xi. Né? Então, isso daqui é d a d Mi sobre xi, vamos chamar isso aqui de milinha, né? d a d milinha do f de milinha, d milinha dxi. Esse xi que a gente colocou no início. Tá certo? D milinha dxi, né? É menos Mi sobre xi2, tá certo? E se você acrescentar um xi aqui, vai ficar menos Mi sobre xi, tá certo? Então isso daqui vai ser milinho, né? Menos milinho, de modo que o que você quis calcular originalmente, o f de Mi sobre xi, vai ser esse que efetivamente menos milinho, d de milinho, do f de milinho. Tá certo? Uma coisa semelhante vai acontecer com a massa, né? Com aquele Ma, né? Ma sobre xi. Então, você vai ter xi d dxi
de F de MA sobre psi vai ser menos MA linha DD MA linha do F de MA linha. Certo? Lembra que você tem o psi elevado a d gama, né, do lado de fora. Então você está fazendo uma dependente, uma derivada em relação a milinha e MA', não é uma derivada em relação a psi especificamente, você pode passar o teu psi de volta e recompor a tua função original. Quando você recompõe a sua função original, essas derivadas MA', não sei o que, vêm derivadas em relação a MA e em relação a mi. Então, você vê que você vê esses sinais de menos que são os responsáveis por esses menos que estão aparecendo aqui. Certo? Aquele é o MA, mas é claro que se você dividir por mi, né, você vai ter. Aqui, você pode relacionar MA', D MA' com XA', D XA'. Né? Bom. Então, D desse cara é D gama do mesmo cara, tá certo? Você já tem uma equação diferencial aí, mas você observa, nessa equação diferencial você tem mi DDI menos XA DDXA. Esses dois termos aparecem na equação original de Cauchy-Riemann, que está lá. A gente pode eliminar esses dois termos em função dos termos envolvendo a função beta, a função delta e as funções de gama A, né, das massas. Tá certo? A gente pega a equação de Cauchy-Riemann e escreve mi DDI mais somatório de XA DXA é igual. Aí, o outro lado você bota ali. Né? E o resultado então vai ser o seguinte. Né? Se D desse menos delta de alfa, D de alfa, menos delta de alfa, D de A, mais somatório em A, de 1 mais gama A, de alfa, XA, D de XA, menos D gama mais gama de alfa e gama é CP1 CPN alfa A MA mi isso igual a zero. Essa equação é mais interessante do que a anterior, tá certo? Ela promete, né, para você uma previsão sobre a evolução do seu regime energético, tá certo? Esse fator psi é o mesmo fator para todos os momentos, né? Então, vamos supor que esses momentos tenham magnitudes parecidas, não precisam ser iguais, mas têm magnitudes parecidas. Você pode aumentá-los por uma escala de 10 ou diminuí-los por uma escala de 10. Aí você está trabalhando em regimes de energia distintos, tá certo? Você está trabalhando numa energia, por exemplo, onde não tem abertura de canais para o quarto toque, por exemplo, que não tem energia suficiente para produzir um toque. Ou você pode estar trabalhando numa escala de energia onde tem abertura de canal para produzir o toque e qualquer outra coisa que apareça. Né? Então isso aí pretende te fazer uma previsão da evolução dessa função com
o teu regime, a tua escala de energia. Tá certo? Não necessariamente uma escala de energia diferente teria evoluído da mesma maneira, né? Então, é isso que eu queria dizer. O mais importante aqui é um detalhe que a gente não está chamando atenção, é que alfa, A, M, A, né? Ou XA, né? São função de si. Certo? Passa a ser a função de si. As massas Certo? do espaço são função de si. Hã? As massas do espaço são função de si. Vão ser funções de si. Não são massas do corpo. Obedecendo a essas equações aqui. Hã? Calma que eu já comento mais sobre isso que você está falando, que isso é interessante. Né? Esse alfa, né? Primeiro vamos definir uma variável a mais, né? Que é t é igual a logaritmo de psi, tá certo? Portanto, psi, né, é exponencial de t. Então, se eu usar essa variável, t igual a logaritmo de psi, então, psi d de psi vai ser alguma coisa d dt, dt de psi vezes psi, né? Então, isso dá exponencial de t, dt de psi, vamos lá, psi, dt de psi é 1 sobre psi, né? E você sobra com d dt, seja lá que você for psi como função de t, isso é d dt, certo? Então, psi d de psi é igual a d dt, né, nessa nova variável. E a nossa equação, escrita em termos de d dt, ela vai ser uma equação assim, menos d dt mais, estou trocando o sinal da equação toda, tá? Mais beta de alfa de t, né? Eu não vou botar o argumento não, depois eu detalho isso. D de alfa mais delta de alfa. A D de A menos somatório em A. 1 mais gama A. XA. D de XA mais D gama menos gama gama. Gama R exponencial de TI, né? Momento alfa A MA Mi. Isso aqui é igual a zero, né? Esses alfa, beta, etc e tal, né? O beta é função desse alfa, mas eu mudei a variável para mi sobre psi, né? Lá atrás. Então agora todo mundo é função de t, certo? Então, o alfa de t é uma certa solução de d alfa dt é igual a alfa de t, beta de alfa de t, a de t, xa de t. Né? dA dt é um a de t, delta de alfa de t, a de t, xa de t. E o xa de t é a solução de menos 1 mais gama A de alfa de t
XA de P X bar XA de P. Certo? Você, se quiser, você pode chamar isso tudo de barra, certo? A equação diferencial não vai mudar, porque você botou essa barra aqui em cima de todo mundo. Né? Só para identificar o seguinte, você tem condições iniciais, entre aspas, né, que são alfa barra de zero é igual ao alfa renormalizado. Né? O alfa renormalizado definido num certo ponto específico de renormalização. Certo? O A barra de zero é igual a e o X barra A de zero é XA. Certo? Então, essas são equações diferenciais de primeira ordem, né, com condições iniciais bem definidas, cujos parâmetros, cujas soluções são os casos que vão entrar aqui. Ó. Esses casos são todos função de P nessa história. Então, muda o regime de energia? Sim, mas também mudam as constantes apropriadas para serem usadas naquele regime de energia. Elas passam a ser função do regime de energia a ser definido. Tá certo? Eu vou exibir a solução dessas equações e eu vou tentar fazer uma promessa para vocês que semana que vem eu trago isso aberto, tá certo? Não deu tempo hoje, de jeito nenhum. E vocês vão ver melhor do que eu estou falando em termos da solução das equações, tá certo? Então, é claro que a solução das equações vai ser alguma coisa dizendo gama R disso é igual a, né, não sei o que. Então, a solução é isso aqui. Para a variável de si, tá certo? Não, vamos nos manter na variável de gama R da exponencial de T. PI, né? Alfa de T. Não, alfa, né? Veja que o gama de partida, tá certo? O gama de partida só tinha a dependência em si nos momentos. Aí a gente fez esse jogo todo e foi passando a dependência de si para as funções, né? Das constantes. Alfa, A, linear. E isso é igual ao si elevado a degrau de si. É igual a exponencial. Exponencial. O gama é TI alfa barra de T e A barra de T MA barra de T e vezes a exponencial de menos a integral de 0 P dt que eu chamei
gama. Já defini gama já, né? Esse gama. Onde é que eu tinha definido esse gama? Era d gama menos a dimensão anômala, né? Menos o gama. Gama Chapéu, né? Esse cara aqui é o gama Chapéu. Ah, era isso aqui, eu não defini não. D gama menos isso. Então, aquele cara do gama Chapéu, então, aqui vai aparecer o seguinte, vai aparecer a expressão de D gama. D menos integral de 0 a d dt gama de alfa bar pelinho a bar pelinho n barra de pelinho observe que esse fator exponencial de d gama t, né? Exponencial de d gama ln de si, é isso? Que é exponencial de ln de si elevado a d gama, que é si elevado a d gama. Certo? Então, esse primeiro fator que está aqui, está dizendo, né? Isso que está aqui está dizendo que um pedaço do comportamento de escala da tua função é o comportamento de escala que você espera de uma função que tem aquela dimensão. Tá certo? A dimensão que a gente viu lá da função de Green. Né? Mas não termina aí. Não termina aí. Você tem esse outro termo envolvendo essa função gama-gama. Lembra quem é essa função gama-gama? Ela envolve mi 1 sobre z, mi dv do z. Tá certo? Foi um cara que a gente falou, olha, esse cara é finito, mas tem que fazer a conta para ver. Né? Então, esses caras são adimensionais por construção, né, etc e tal. Eles vão dar um número aqui, que vai modificar a dimensão de escala da tua função de Green. Essa é uma modificação quântica. Tá certo? Então, a função de Green tem uma dimensão de escala normal. Certo? Mas, sob a ação da teoria quântica de campos, essa dimensão de escala quântica é alterada. Tá certo? Por isso, o nome dessa função que está aparecendo aqui é dimensão anômala. Tá certo? Porque o efeito dela sobre as suas funções de Green vai ser alterar o comportamento de escala que você esperaria dimensionalmente por simplesmente da sua função. Tião, eu tenho uma dúvida que eu não sei se cabe agora. Só falando dessa vez. Porque desde que a gente construiu a integração funcional, eu tenho exatamente qual é o ponto onde a gente está fazendo coisas fundamentalmente diferentes se a gente tivesse fazendo teoria clássica e se não teoria quântica. Se eu botasse as constantes aí, eu veria que essa contribuição é funcionar captada. Isso é um jeito de eu ver que isso é uma contribuição quântica. Como é que eu sei que isso é uma contribuição quântica? Bom, vamos devagar. A gente não escreve H cortado, né? Porque H cortado está fazendo igual a 1. Mas se a gente escrevesse, tudo que a gente calcula no nível de um loop teria que ser proporcional a H cortado. Então, por exemplo, você calculou suas constantes de normalização. Né? O nível de um loop é 1 mais H cortado vezes alguma coisa. Não tem normalização da massa da Lera, não tem normalização clássica, não existe isso. Não sabia. Renormalização é um fenômeno quântico. Tá? Mas assim,
Deixa eu pensar aqui, eu vou falar uma coisa mais básica até, do que isso. A normalização do fenômeno quântico, mas a própria organização da sua expansão perturbativa em grupos, um loop, 2 loops, 3 loops, é uma expansão em potência H cortada. Isso a gente pode mostrar sem muita dificuldade. Né? Tem que restaurar o fator H cortado lá na ação, né? Isso, o H cortado, aquilo ali vai implicar uma modificação, uma inserção de fator de H cortado nos propagadores, vai ter fator de H cortado nos vértices, etc. E tal. Então, no final, você mostra quando você tem um gráfico com N loops, isso corresponde a uma função, a uma potência de H cortado elevada a N na frente. Tá certo? Então, beleza. Mesmo com H cortado elevado a zero, né, você já está falando de uma coisa quântica. Né? Porque, vamos dizer, o seu funcional gerador das funções de Green irredutíveis a uma partícula, né, é a transformada de Legendre da W, que é o funcional gerador das funções de Green conexas. Esse funcional gerador tem uma expansão em potência de H cortado. Tá certo? Cujo termo de primeira ordem é precisamente a ação clássica. Então, você pode falar, vou trabalhar em ordem H cortada elevada a zero. Beleza, então o termo funcional gerador das funções do PI é a própria ação clássica. Mas o que você faz com o seu funcional gerador das funções do PI? Você faz derivados funcionais dele igual aos tempos a zero. Tá certo? Para quê? Para calcular as suas funções do PI. Se você fizer isso com a ação clássica, o que você está calculando? Apenas os gráficos de Feynman no nível de árvore, sem loop nenhum. H cortado elevado a zero significa que não tem loop. Tá certo? Mas não deixa de ser quântico. Assim como é quântica, uma contribuição desse tipo para o espalhamento quântico. Tá certo? Aqui é D. Isso aqui é quântico. Estou pegando Agora, um termo como esse, tá certo? Quer dizer, um vértice como esse, você pode deduzir da tua ação clássica. Você não deduz da ação clássica uma contribuição para a função de 3 pontos, de 4 pontos. Mas você deduz uma contribuição para a função de 3 pontos. Tá certo? Esse vértice, na verdade, é um gráfico no trilevel. Ele, em particular, nesse caso, é zero. Não tem conservação de energia do momento, não é possível nem nada. Né? Mas ele não está dando para você uma contribuição clássica, está te dando uma contribuição quântica, de qualquer forma. A natureza do gama é te dar os gráficos irredutíveis a uma partícula. A gente vai estudar isso da ação clássica, a gente tanto no neocampo clássico, sem a cortada. Por que eu não teria isso na teoria clássica? Se a gente... Não é essa maneira de você recobrar a teoria clássica a partir da teoria quântica. Entende? Porque a natureza do que é o gama, transformar de Legendre de funcional gerador de funções de Green conexas, né? A natureza do que é o gama já é uma natureza quântica. Não tem jeito. Mas você tem um ponto aí, eu acho que você tem razão. Agora, depois que eu vi a sua questão, eu acho que ela não está nesse contexto. Pode discutir ela melhor em outro momento. Eu só tinha como chegar a essa conclusão depois que você falasse. Né? Então, deixa essa questão para depois, senão a gente vai realmente se afastar muito da trilha que a gente está. Tá? A discussão mais longa não é uma discussão trivial, não. Não estou falando que é isso. Mas é mais uma questão de a gente organizar as ideias na cabeça, né? que é necessário, é preciso. Vamos de volta aqui. Ó. Esse foi o primeiro aspecto que a gente
observou dessa história. Né? Quer dizer, o nosso comportamento da função de bem renormalizado por uma transformação de escala nos momentos, né? Tá certo? Tirou um fator que é um fator de escala, tá certo? É o fator de escala original, mas tem um fator anômalo, que nós chamamos de dimensão anômala, tá certo? Eu posso calcular o efeito na dimensão, né? Exponencial do logaritmo que você tem. Eu tiro ali, né? Mas olha esse pedaço aqui é importantíssimo também. Né? Aqui eu estou dizendo o seguinte: se eu pego os momentos e escalo por exponencial de t, si, né? A teoria que eu obtenho está relacionada com a teoria com os momentos não escalados. Tá certo? Essa teoria original está associada com a constante renormalizada original, naquele ponto de renormalização, para português, massa renormalizada, para que eu calculei. Né? Essa teoria com os momentos escalados é igual à teoria sem os momentos escalados, mas com constantes modificadas. Tá certo? É nesse sentido que as constantes de acoplamento podem depender da energia. As massas podem depender da energia, etc, etc, etc. Vamos supor que você tenha inserido aqui a massa dos quartos, você não vai conseguir. Vamos supor que seja eletrodinâmico. Você inseriu aqui a massa do elétron, um valor específico para o parâmetro de Gauge que você gostou, um valor da constante de acoplamento que você mediu num experimento específico. Né? Uma linguagem sofisticada seria espalhamento ponto no limite de zero momento. O que é isso? Duas cargas paradas estáticas. Tá certo? Então, você fez o experimento de Cavendish e mediu a constante de acoplamento. Pronto. Né? Então, você, nesse regime de energia, você mediu essa constante de acoplamento e enfiou lá. Agora você pega esses momentos que você tem aqui e você consegue relacionar essa tua teoria com a teoria com os momentos não escalados, mas com os constantes de acoplamento que vão depender dessa escala que você colocou aí. Tá certo? A gente está falando de QCD aqui nesse curso, mas isso aí é válido para qualquer teoria de campo, renormalizável, no princípio. Tá certo? Os argumentos são gerais o suficiente, né, para dizer isso. Então, nesse sentido, é que a gente pode imaginar a QCD se transformando numa teoria perturbativa. Tá certo? Você tem uma escala de momento, né? Vamos supor, de baixas energias. Então, você está com esse exponencial de T, né, vezes PI, é um fator depressivo, vamos dizer, em relação ao momento. Né? Aí você tirou o exponencial de T aqui, você tem um momento grande. Né? Isso aqui vamos supor que seja 1 sobre 100 mil, né? Alguma coisa assim. Então, você tirou esse fator de 1 sobre 100 mil, você multiplicou por 100 mil, né, a tua escala de momento. A tua constante de acoplamento vai mudar, o teu parâmetro de Gauge vai mudar, as massas vão mudar, tá certo? E você pode usar essa coisa que está aqui para falar desse regime que está aqui. Então, você pode usar, se a sua constante de acoplamento calha de diminuir, né, com o aumento da energia, você pode fazer teoria de perturbações para calcular aquele objeto que está ali. Qual a relação desses caras em RT com a massa de reforço cada lado? Essa massa é a massa que você mede numa determinada escala de energia, num determinado experimento. Vamos dizer, a sua massa física, você colocou lá na sua teoria, você deu como input na sua teoria. Você
como medir a massa. Agora, o que está escrito ali é o seguinte, que você não deve usar essa massa quando você tiver uma teoria relacionada com a outra por uma transformação de escala. Você deve usar uma massa efetiva. Certo? Então, você mediu sua massa num certo regime, ou sua massa, ou custo de comportamento, não importa, você mediu num certo regime. Isso é um parâmetro de input para você descobrir qual é a massa efetiva. Tá certo? E qual é o papel da massa efetiva, da função de comportamento efetivo? Simplificar a sua vida. Simplificar a sua vida, se for possível simplificar a sua vida. No caso aqui é B, por exemplo, não é possível. Né? Porque o comportamento da função de comportamento é um comportamento crescente com a energia. Então, se você tem a sua teoria agora que é abaixo das energias, o seu alfa é 1 sobre 137, você faz teoria de perturbações, que é uma beleza, tranquilo. Mas se você vai aumentando as energias, o teu alfa vai crescendo. Então você espera que a QED seja uma teoria que seja intratável no regime de altas energias. Com a QCD, a gente vai ver isso na aula que vem, acontece o contrário. A gente espera que aconteça o contrário, melhor dizer assim. Né? Espera que aconteça o contrário. Quer dizer, que a constante de comportamento decresça com a energia. Então ela é intratável no regime de baixas energias, justamente onde a constante de comportamento é grande. Ela vai ser bem tratável num regime de altas energias, onde a constante de comportamento decresce. Para decidir isso, a gente tem que efetivamente calcular aquela constante de comportamento efetivo. Certo? Eu vou parar por aqui, porque a gente tem 5 minutos para você sair. Né? E eu acho que 15 minutos também não é o suficiente para dar fechamento. Se eu começar agora a falar das constantes de comportamento efetivo, a solução da equação do grupo de normalização, para cada uma dessas coisas aqui, né, a gente não termina em 15 minutos. Então, eu acho que é bom a gente parar por aqui. Tá certo? Mas na aula que vem, vamos ver. Primeiro, eu espero poder apresentar para vocês a solução dessa equação trabalhada devagarinho, certo? Depois a exploração, pelo menos da primeira equação, que é a equação da constante de comportamento, tá certo? E os diversos regimes que eu espero encontrar para QCD em função das possibilidades dos coeficientes da função delta. E depois a gente vai fazer um cálculo mesmo da função beta para QCD até o loop. Tá certo? Já tem tudo aí preparado para isso. Né? Eu pretendo mostrar isso para vocês. E aí isso aí encerra o nosso assunto do grupo de normalização. Eu espero que a gente encerre isso na semana que vem. Tá? Beleza. Grupo de normalização. Ainda tem mais coisas. Está filmando, Tiago? Deixa eu só dar um spoiler aqui para o pessoal. A gente vai falar do grupo de normalização e em seguida a gente vai para um pedaço mais fenomenológico do curso. Né? Esse pedaço fenomenológico está em umas atividades formativas de verão, se não me engano, de 2017. Né? Alguma coisa assim. Né? É o mesmo curso. Só que o negócio está nas atividades formativas de verão. Né? E a gente vai falar sobre espalhamento inelástico profundo, basicamente, sobre esse scaling de Bjork, né? E, se for possível, mais algumas coisas relacionadas com as funções de estrutura desse espalhamento inelástico profundo. Né? Vamos ver se é possível. Depende da minha competência. Valeu, valeu.